Boa tarde. Boa tarde. A Mary pediu, né, pra gente eu tá falando testemunho do que eu vivi na minha família. E esse testemunho é do meu primo. Ele se chamava Iro, com 26 anos. E o que aconteceu? Ele começou a sentir uma dor nas costas, muita dor nas costas, e tomava remédios como Dorflex, remédio para não sentir dor. E ele ficou sentindo uns 6 meses essa dor. E tinha dado uns carocinhos nele debaixo, assim, do cabelo, no pescoço. E ele achava, assim, que aquilo ali não era nada. Então tomava os remédios, não procurava o médico. Até que um dia a irmã dele viu e falou assim, não, esses caroços tá estranho, é melhor ir no médico. Só que uma semana antes ele falou comigo, conversamos. Ele falou assim, prima, chamava muito de prima, eu tô sentindo uma dor muito grande nas costas. E ficou nessa. Aí, nessa semana que ele falou, ele procurou um ortopedista. Quando ele foi no ortopedista, o médico falou assim, olha, eu vou pedir que você faça uns exames, uma ultrassom nas costas. De lá, ele já foi encaminhado da ultrassom que ele fez no mesmo dia, ele já foi encaminhado direto para o hospital evangélico, aonde na minha cidade atende só câncer e coração. Então, ele tirou uma foto lá, colocou no status que ele estava no hospital. E nós levamos um susto, o que você está fazendo aí no hospital? Aí ele falou assim, tô aqui, tomando um medicamento aqui, e a médica falou assim, a oncologista falou que era para eu ficar uns 3 dias aqui. Só que para ele, oncologista, ele nem sabia que especialidade, né, que era, qual doença tratava. E aí aconteceu que eu liguei para minha tia, mãe dele, e perguntei. Aí ela falou, a desconfiança é que ele tá com câncer. Ele fez todos os exames e deu que ele estava com câncer linfonodo. É um câncer, segundo a minha tia pastora na época, um câncer que não é um câncer de pele, mas é um câncer onde tem pele, linfonodo, câncer de Hodgkin, que é um linfonodo que dá nos poros pro lado de dentro, vai inflamando os poros pro lado de dentro, os buraquinhos, vai inflamando e foi inflamando e dá muito esse câncer nas axilas, no pescoço, nas virilhas, né? Atinge muito. Então ele começou a luta aí da quimioterapia, teve momentos que ele teve que fazer a radioterapia e todas as vezes era um sofrimento muito grande na quimioterapia, né? Dava ânsia de vômito, vomitava, muita fraqueza, queda de cabelo. E, se eu não me engano, ele ficou uns 7 a 8 meses fazendo o tratamento da quimio. Porém, não estava resolvendo. E a médica falou que ele o organismo dele não estava aceitando o tratamento. Então ele estava enchendo de quimioterapia, acabando com as únicas células boas e não resolvia. Então nesse meio tempo nós decidimos dele fazer tratamento numa clínica natural para ver se teria como. Ele ficou 3 semanas, porém não resolveu. Ele deu uma desinchada muito boa, porém não resolveu, porque já estava muito afetado. Os 6 meses que ele estava sentindo dor, achando que era dor na coluna, já era o câncer ali progredindo, né? E nessas 3 semanas que ele ficou fora, a oncologista não gostou que ele parou o tratamento de quimioterapia. E a gente viu ali que é como que eu posso dizer? É uma indústria. É uma indústria que não cura, tá? Por quê? Porque ali nesse tempo de hospital foram quase 3 anos de luta e não teve resultado. E nesse meio tempo, a minha tia que ficava mais ali, ficou o tempo inteiro no hospital, acompanhando, viu muitos jovens de 25 anos a 30 anos com essa doença. Cada um com um tipo de câncer diferente. Isso me espantou quando ela me falou isso. É que era raro ela ver ali na área da oncologia pessoas de 60, 50 anos.
A maioria era jovens de 25 a 30 anos de idade, com todos os tipos de câncer. Então, assim, isso foi um choque muito grande, e um choque para mim, que foi a primeira pessoa na minha família, núcleo, assim, né, família núcleo, de ter um câncer, um rapaz de 26 anos. E como a médica falou que o tratamento da quimioterapia não estava resolvendo, que o organismo dele não estava resolvendo, tentou dar um medicamento que dizem que vem dos Estados Unidos, agora eu não vou saber o nome, que custava 1 milhão e pouco o medicamento. E levou-se meses para entrar no advogado, para o advogado solicitar o Estado para liberar esse medicamento. Com isso foi passando o tempo, ele chegou até tomar um ciclo, se eu não me engano, desse medicamento, mas não estava resolvendo. Só que, outra coisa também que eu lembrei agora, dos sintomas muito fortes desse câncer de Hodgkin é coceira. Nada passava a coceira dele. É uma coceira assim o tempo inteiro em qualquer lugar do corpo. Ele tomava banho de vários tipos de chá, pomada. Era aquela coceira 24 horas. Não tinha sossego. Fora a dor do câncer também. Então juntava a coceira e a dor do câncer. Só que assim, por um tempo ficou equilibrada a dor dele. Mesmo ficando careca, mesmo sentindo os sintomas da quimioterapia. E como eu disse, não resolveu as 3 semanas de tratamento natural, porque ele optou por fazer o tratamento natural e continuar com a quimioterapia, não parou com a quimio. Até que, resumindo, né, nessa luta toda, em dezembro do ano passado, ele estava sentindo muita dor, gritando para dar morfina para ele, porque era a única coisa que aliviava até certo tempo, uns 30 minutos mais ou menos, dava alívio. E o hospital, não, vai para casa. Demorou umas 2 semanas, ele gemia de dor. A minha prima que acompanhou ele, a irmã dele, falou assim que ele estava, quem via assim, parecia que ele era uma pessoa que estava sem controle. Que ele gritava para internar ele para dar morfina, de tanta dor. Só que aí, não, vai para casa, vai resolver. Até por fim, internaram ele em dezembro, início de dezembro. E essa internação foi muito dolorosa, porque ele já tinha nesse período de quase 3 anos ficado internado por volta de 1 mês. Só que dessa vez ele ficou internado, entrou em dezembro e saiu no mês de março, mas já falecido, infelizmente, né? Só que nesse período ele passou a pior. Eu já vi muitas pessoas sofrendo, já vi pessoas sofrendo com o próprio câncer, mas eu nunca vi uma morte tão dolorida, porque ele o tempo inteiro estava com o câncer, mas ele era cheio de vida e só queria viver, cheio de sonhos, cheio de planos, projetos. Estava tirando carteira mesmo com câncer, começou a tirar habilitação para poder dirigir, ser motorista de carreta, que nem o pai. E ele o tempo inteiro, ele não reclamava. Eu aprendi muito com ele o que é resiliência, força, coragem, porque em nenhum momento ele se entregava. Ele mesmo lidava com o câncer como se, tirando a dor, lógico, né, o que eu já falei aqui, mas ele lidava com o câncer, que o tempo inteiro ele só falava em viver, realizar planos, continuar, né? Então, nessa internação ele sofreu muito, porque ficou dias sem ir no banheiro, ele inchava muito, até entrar no processo de definhar, inchou muito, né? Deu problema no pulmão. Então, assim, foi vários problemas e nós vimos ele definhando dia após dia. E ele gritava por misericórdia, pegava a coberta assim, enrolava de tanta dor. Porque a morfina que ele deveria tomar era de 4 em 4 horas, mas aplicava morfina, isso eu cheguei a ver, aplicava morfina, dava 20 minutos, 30 minutos, ele começava a gemer de dor. E pedia a Jesus para ter misericórdia dele. Só que aí foi uns 2 meses, quase 2 meses, depois ele foi para UTI, foi entubado, já não conseguia, foi perdendo a fala, muita fraqueza, e depois de perder a fala ele escrevia
para expressar o que ele sentia, e ainda ele escrevia, meu tio via, os pais dele via, e ele pedia morfina, mas ele já estava lotado de morfina, e para ele não estava tomando morfina. Entubado, ele não conseguia falar, então ele escrevia: mãe, pede para me dar morfina. De tanta dor, tanta dor. Foi uma morte assim dolorida. E no final das contas, ficou quase 60 dias na UTI e foi defiando. Teve um momento do hospital liberado da gente ficar quantas horas quisesse dentro do quarto. E eu vi no momento que a fisioterapeuta entrou para levantar ele, para tentar fazer algum movimento, num dos dias que eu fiquei lá na UTI. E ele viu na janela, ele viu o reflexo dele, uma janela escura na UTI. Ele viu ele paralisou. E ele sempre foi um jovem vaidoso, assim, de se cuidar, caprichoso, né, bonito, muito bonito. E ele levou um choque. Aí a enfermeira, a fisioterapeuta, nós se olhamos e vimos que ele levou um choque porque ele já estava muito magro. E ele escrevia até onde ele pôde escrever que ele queria ouvir música de Deus. Então, eu faço um apelo para aqueles que estão saudáveis: ouçam músicas de Deus. Porque lá na UTI ele queria muito ouvir música de Deus e não conseguia mais. Nem no telefone, nem numa caixa de som, já não podia mais. E lá na UTI fica uma prancheta com vários desenhos, porque quando a pessoa não consegue mais escrever, talvez ainda consegue falar o gesto do que ele quer. E tinha os desenhos, né, com a casinha de querer ir para casa, com o hambúrguer. E vou contar isso agora porque é um hábito que ele tinha, infelizmente um péssimo hábito. O hábito, a gente perguntava, umas 2 vezes que eu fui lá, minha tia também, né, na UTI, perguntava o que ele queria. Aí ele já não, nessa fase ele já não conseguia escrever, e ele colocava sempre o dedinho aonde era a casa, que ele queria muito ir para casa, e hambúrguer. O desejo dele de comer hambúrguer. Porque a minha tia, depois do ocorrido, falou assim que, e era o hábito dele, depois que ele deu 18 anos, começa a trabalhar fora, ter o dinheiro próprio, ele comia muito hambúrguer. Ele chegava em casa já com 1 litro de leite, ele comprava com os biscoitos recheados, cheio de açúcar, corante, gordura, batia naquele 1 litro de leite, bebia, e daqui a pouco encomendava lanche, comia lanche duplo com uns 2 litros de Coca-Cola. Isso era assim, frequente, não era uma vez lá na vida, outra na morte, como se diz, não, isso era frequente. Quando ele recebia o pagamento, meus avós, que ele também morou um tempo na casa dos meus avós, era lanche todos os dias até acabar o pagamento dele. Era comida, era lanche. Então, assim, infelizmente os maus hábitos, né, de alimentação acabou prejudicando. Custou muito, porque eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto quanto ele sofreu, tá? Ali aquele processo até... Tanto é que 9 dias antes os médicos se reuniram, falou conosco, com a família, que não tinha mais jeito, não tinha mais o que a medicina fazer. E ainda ele durou 9 dias, mas já vegetando, né, praticamente, no tubo. Mas ele ouvia, porque a gente cantava, ele pedia para cantar, né, enquanto ele ainda conseguia escrever. E o pouquinho que ele mexia com os olhos, a gente pedia para ele piscar e ele piscava. Depois não mais, no finalzinho. E ainda ele durou 9 dias a mais. E os médicos de lá falou com a gente que não sabia o que estava acontecendo, por ele durar mais uma semana de vida, o coração não ter parado. Porque já era um milagre. E dentro do hospital evangélico, um hospital grande lá na região, todas as pessoas ficaram muito emocionadas com a situação dele. Tocou o coração de muitas pessoas. Ele era muito querido, por mais que ele sofria, ele não queria mostrar que estava sofrendo. Mas, infelizmente, eu passei por isso. A minha família está sofrendo a dor da saudade. Mas foi um tempo de 3 meses que ele voltou-se para Deus. Então, eu acredito no que está escrito na Bíblia. Nós vamos nos encontrar quando Cristo voltar. Amém. Mas eu faço assim um apelo que, através da má alimentação,
ele se foi. Ele se foi. Então, o que ficou hoje foi a saudade e esse boné aqui, que a minha tia me deu de lembrança dele. Vai ficar sempre comigo. Só que vocês que estão aqui, quem vai ouvir essa live, está ouvindo, não deixe apenas o boné daqueles que amam você. Cuide da sua saúde para você ficar com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas que te amam. Então esse é meu testemunho. Cuide da sua saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem, para não deixar saudade para aqueles que amam vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bom.